Você já teve aquela sensação de olhar para trás e pensar: eu perdi tempo demais? Tempo com coisas que não te fizeram bem. Tempo com pessoas que não permaneceram. Tempo longe de Deus. É um sentimento que pesa, que aperta o peito. E parece que quanto mais os anos passam, mais a gente sente essa cobrança silenciosa por dentro. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse escolhido melhor? E se eu não tivesse desperdiçado tanto tempo? Mas hoje, eu quero te dizer uma coisa simples e direta. Deus ainda tem planos para você. Não importa o quanto você sinta que perdeu tempo. Não importa quantos anos se passaram. Se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo, ainda há propósito, ainda há caminho. E principalmente, ainda há esperança. O problema é que a vida é barulhenta. A gente se distrai com muita facilidade. Nos ocupamos com coisas que não preenchem o que mais importa. Trabalho, rotina, contas, redes sociais, preocupações. E quando a gente percebe, passou uma década e o coração segue vazio e a alma cansada. A gente tenta se convencer de que está tudo bem. Mas no fundo, bem lá no fundo, a gente sabe, alguma coisa está fora do lugar. E aí vem o arrependimento, a vontade de voltar atrás, de fazer tudo diferente. Mas o tempo não volta, o tempo não espera. Só que Deus é especialista em recomeços. Ele não trabalha com relógios como o nosso. O tempo dele não é limitado pelo nosso passado. Ele pode fazer em um ano o que você não conseguiu em 20. Pensa em Moisés. Ele matou um homem. Fugiu. Passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Parecia que tudo tinha acabado para ele. Mas aos 80 anos, Deus apareceu na sarça ardente e disse: Moisés, agora sim, agora você está pronto. Ou seja, mesmo depois de tanto tempo perdido, Deus ainda tinha um chamado. E Davi, um ungido rei ainda jovem, mas teve que esperar anos. Ser perseguido, dormir em cavernas, viver como fugitivo. Mas tudo isso fazia parte do processo. E José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas depois de tudo isso, se tornou governador do Egito. Esses homens passaram por longos períodos de espera, de dor, de silêncio. Mas o silêncio de Deus não é abandono, é preparo. Talvez você esteja exatamente nesse momento agora, num tempo em que parece que tudo está parado. A vida não anda. O coração está cheio de frustrações. Você olha para os lados e pensa: Deus, eu perdi tempo demais. Será que ainda tem algo para mim? E aí vem essa oração sincera, quebrantada, que muitos têm feito. Senhor, perdi tanto tempo. Por favor, redirecione meu coração antes que seja tarde demais. Essa oração, dita com verdade, move o céu. Ela não precisa de palavras bonitas, só precisa de entrega. É como dizer: Deus, me ajuda a encontrar meu lugar. Me mostra o que fazer com o que me resta. Mesmo que eu não saiba para onde ir, eu quero ir contigo. E é aí que tudo começa a mudar. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Porque o redirecionamento de Deus começa no coração. Ele alinha desejos, limpa intenções, mostra caminhos. E pouco a pouco, você volta a caminhar com propósito. Eu sei que tem muita gente que acredita que já passou da idade. Que pensa: agora já fui. Agora é só empurrar com a barriga. Mas escuta uma coisa. Enquanto você respira, você está em missão. Enquanto você acorda todo dia, Deus ainda está escrevendo capítulos da sua história. Se Ele ainda te dá manhãs, é porque há o que viver. E não só viver por viver, mas viver com sentido. Você pode ter vivido uma vida inteira tentando agradar os outros, tentando preencher vazios com coisas passageiras, tentando provar algo para alguém. Mas agora, talvez seja o momento de parar, respirar e deixar Deus assumir o controle de verdade. Redirecionar o coração não é um fim. Não é jogar fora tudo que passou. É olhar para o que você viveu e dizer: Senhor, faz tudo isso valer a pena de algum jeito. E Ele faz. Ele pega dores e transforma em sabedoria. Ele pega perdas e transforma em sensibilidade. Ele pega caminhos errados e usa como ponte para algo novo. Deus nunca desperdiça uma lágrima.
Nunca ignora um arrependimento genuíno. Nunca rejeita quem volta para ele. A gente vive num mundo imediatista. Tudo tem que ser agora. Se não acontece do nosso jeito, no nosso tempo, já achamos que está tudo perdido. Mas Deus trabalha diferente. Ele não trabalha com pressa, nem com desespero. Deus trabalha com processos. E processo exige tempo. É igual plantar uma semente. Você não joga na terra hoje e colhe amanhã. Tem que regar, esperar, cuidar, proteger da praga, confiar que a raiz está crescendo mesmo quando você não vê nada na superfície. Assim é com a nossa vida espiritual. Muita coisa está sendo tratada dentro de você, mesmo que do lado de fora pareça que nada mudou. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias de imediato porque Ele quer primeiro mudar você. Porque se Ele te der aquilo que você tanto pede antes de você estar pronto, você vai estragar o presente com a imaturidade do passado. Eu sei que tem dias que a gente clama, chora, implora, e o céu parece mudo. O silêncio de Deus pode ser desconcertante. Parece que Ele não está nem ouvindo. Mas presta atenção, o silêncio de Deus nunca é ausência. Às vezes, Ele está apenas testando sua fé. Está vendo se você ainda crê, mesmo sem sentir. Se você ainda permanece, mesmo sem entender. E é nesse lugar de silêncio que nascem as raízes mais profundas da fé. Não é quando tudo está bem que você cresce. É quando tudo parece desmoronar. E mesmo assim, você continua confiando. É ali que Deus começa a redirecionar. Não só seu coração, mas sua visão. Você começa a ver as coisas de outro jeito. Começa a entender que o tempo perdido não foi inútil. Foi parte da construção da sua história com Deus. Tem uma coisa que a gente precisa lembrar sempre. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Na Bíblia, está escrito em 2 Pedro 3:8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, aquilo que parece atrasado para nós, está exatamente no tempo certo para Ele. E isso deve nos dar paz. Porque enquanto a gente se culpa, se lamenta, se desgasta pelo que passou, Deus está olhando para frente. Está dizendo, filho, filha, olha para mim. O que eu tenho para você não está atrás, está adiante. Ele é um Deus que reescreve histórias, que abre portas que ninguém mais pode abrir e que, acima de tudo, ama redimir o tempo. Talvez você conheça alguém que recomeçou tarde, uma pessoa que se converteu depois dos 50, ou que mudou completamente sua vida depois de um câncer, uma perda, uma crise. Essas pessoas costumam carregar uma fé diferente, uma fé real, amadurecida, sincera, porque elas sabem o valor do tempo. Elas já perderam muito e agora querem fazer diferente. E essa pode ser a sua realidade também. Não importa se você desperdiçou 10, 20 ou 30 anos. Deus pode fazer com que os próximos 5 anos sejam os melhores da sua vida, se você entregar tudo nas mãos dele. Agora, escuta uma coisa com muita atenção. Não é porque Deus é misericordioso que a gente deve continuar adiando a decisão. O maior erro que você pode cometer agora é esperar mais. Esperar o momento certo. Esperar quando tudo melhorar. Esperar um sinal mais claro. Mas a Bíblia é clara. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Hoje, agora, esse é o tempo da sua virada. Você não precisa de condições perfeitas para mudar. Você só precisa de um coração quebrantado. Se você sente que precisa se reconectar com Deus, se você sabe que o seu coração se desviou, que você perdeu tempo demais longe dele, então esse é o momento. E eu não estou falando de religião. Estou falando de relacionamento. De abrir seu coração e dizer, Pai, eu estou cansado. Cansada. Me perdi de mim. Me perdi de ti. Mas eu quero voltar. Não sei como. Não sei por onde. Mas eu quero recomeçar contigo. Essa oração, mesmo dita em lágrimas, é poderosa. É o que move o céu. Porque Deus não resiste a um coração sincero. Você tem uma escolha diante de você agora. Ou continua carregando o peso do tempo perdido, ou decide entregar isso nas mãos de Deus e confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você já viveu até aqui. A decisão é sua. A vida é sua.
mas o chamado é dele, e ele está chamando você agora. Se essa palavra falou com você, não guarde isso só para você. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Chama do Versículo e compartilha com alguém que está precisando de um recomeço em Deus. Tem gente por aí se sentindo perdido, achando que é tarde demais. E essa mensagem pode ser o que Deus quer usar para tocar o coração dessa pessoa através de você. E olha só, antes de sair, tem mais uma mensagem aqui no canal que pode transformar o seu dia e reacender a sua fé. Ela está aparecendo agora mesmo na sua tela. Clica nela e continua nessa jornada com a gente. Você não está sozinho. A chama ainda está acesa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.